Que volta agora a Brasília para falar de um julgamento importante em andamento lá no Supremo Tribunal Federal e que foi retomado hoje, o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas. André Anelli está de volta e nos atualiza como é que está esse julgamento. André, qual a situação de momento? Pois é, Brown, o julgamento foi interrompido de novo, dessa vez pelo ministro André Mendonça, que pediu vistas, ou seja, mais tempo para analisar o processo. Pelo regimento, o ministro tem 90 dias para devolver o caso para o plenário do Supremo. Hoje, a ministra Rosa Weber, que se aposenta em setembro, antecipou o voto dela e deixou o placar parcial em 5-1 a favor da descriminalização do porte de maconha. Os ministros têm defendido fixar uma quantidade máxima para diferenciar o usuário do traficante. Na abertura da sessão de hoje, o relator Gilmar Mendes mudou o posicionamento inicial dele, que era favorável a descriminalizar o porte de todas as drogas. O ministro reajustou o entendimento apenas para maconha, ficando assim alinhado com os demais membros do STF. Também aceito a proposta de restrição da tese da repercussão geral ao objeto tratado nos autos do recurso extraordinário. E também, presidente, rapidamente, eu entendo que é fundamental que se faça essa diferenciação, e esse foi o debate, inclusive, enfaticamente trazido agora pelo ministro Alexandre de Moraes, que se busquem parâmetros objetivos para a distinção entre usuário e traficante. Logo depois dessa manifestação de Gilmar Mendes, o mais novo ministro, Cristiano Zanin, manifestou o voto em relação ao tema. Zanin foi o primeiro e o único até agora a se posicionar de forma contrária à descriminalização do porte de qualquer droga. O ministro citou a preocupação com a saúde pública. A mera descriminalização do porte de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas, que é dever constitucional. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República. A descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. O julgamento da descriminalização do uso de drogas, que foi interrompido hoje, ainda não tem data para ser retomado. Faltam ainda os votos de 5 ministros. Lembrando que o plenário do STF decide se é válido o artigo da Lei de Drogas, que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para o consumo próprio. No julgamento, o tráfico de drogas não vai ser abordado e continua sendo ilegal no país. Brown. Perfeito. Obrigado, André, pelas informações. Até mais. E Nelson Kobayashi, esse alerta que foi feito pelo ministro Zanin sobre possível avanço da criminalidade também foi feito por associações do Ministério Público, que divulgaram nota também com esse teor, alertando para a possibilidade de que isso fomente o crime organizado no país. E será que não provocaria, caso prevaleça esse entendimento, Koba, que o que está muito perto de acontecer, né, com um placar já de 5-1, pela descriminalização do porte de maconha, né, e não de outras drogas, é isso que defende no voto o ministro Gilmar Mendes, descriminalização do porte da maconha. Isso não criaria uma situação contraditória na legislação? Afinal de contas, a produção, a venda da maconha continuam sendo crime, mas o usuário que está ali carregando a maconha não cometeria crime, mas ele obteve aquela substância justamente de alguém que estava praticando um crime, de alguém que estava oferecendo essa droga de forma ilícita, fora da lei. Isso não cria um descompasso na legislação, Koba? Vitor, além disso, são outros também os descompassos. Essa decisão ela é muito perigosa em vários aspectos, deixa muitos fios soltos aí. Tem, primeiro, essa diferenciação entre as espécies de drogas.
Porque é que é inconstitucional o crime de porte de maconha para uso próprio e não é inconstitucional o porte de qualquer outro tipo de droga. Ora, o STF tem que declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo de lei, do artigo do Código Penal que prevê o crime e não modular aquele texto legal, quando isso é, na verdade, competência do próprio legislativo. Mais do que isso, um outro equívoco muito grande que nós podemos ter na decisão final é o STF decidir pela quantidade, pela quantia das drogas, se haverá o crime de tráfico ou o de porte de uso de drogas. Isso é muito perigoso. No estudo da ciência penal, o que determina um crime ou não é a quantia do objeto, é o verbo. Nós já temos os critérios objetivos que distinguem ambos os crimes. E o critério é justamente a conduta. Se está vendendo, é tráfico. Se está portando para uso, é uso. Porte para uso. Eu acho que não tem muito o que fazer aqui, é chover no molhado. O próprio verbo é que diz isso é a conduta que está sendo julgada. E mais do que isso, para encerrar, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, portanto, fez uma crítica muito assertiva sobre isso, porque quando o STF vem fazendo comparação com os outros países, se esquece de que os outros países fazem, na maioria das vezes, essa descriminalização do uso de droga por meio de políticas públicas. Então, isso vem acompanhado de todo um aparato estatal. E não simplesmente a partir de hoje portar droga não é mais crime. E aí, como é que vai ser? Como você mesmo disse, o cara, para portar droga, não pratica crime, mas ele tem que necessariamente fazer com que alguém pratique o crime, que é justamente aquele que vai traficar para que ele possa comprar, para portar para uso próprio. Ou seja, é uma decisão muito perigosa no final das contas.